So we thank you, Father, for tonight and for the opportunity again to minister your word. We know it's not by might nor by power, but it's by your spirit. Your children are here. Meu Deus, o tempo está passando rápido. Eu sei o que é. Eu sei o que está a ponto de acontecer aqui e ao redor do mundo. Eu sei exatamente o que é. Vamos levantar as nossas mãos para que a gente possa entrar na presença dele, porque ele quer ensinar coisas a nós sobre o sobrenatural. E eu estou feliz de estar aqui. Sim. Então, nós te agradecemos, Pai, por hoje à noite, pela oportunidade novamente de ministrar a Tua palavra. Não é pela força nem poder, mas é pelo Seu Espírito. Os Teus filhos estão aqui, estão prontos para receber. E eu sei que o Senhor vai falar com a gente numa forma sobrenatural. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. 2 Coríntios, capítulo 12. O assunto de hoje é: você vai realmente ter que me amar. Você tem que me amar. Porque nós estamos a ponto de ter uma revolução nos aspectos do que a gente está a ponto de lidar. Tem sido um impedimento para a gente por muito tempo. E o Senhor, de uma forma apostólica, está a ponto de cavar e mostrar a você o que tem acontecido com você e onde muitas orações, muitas confissões, afirmações, você não tem conseguido chegar lá. Então, e eu vou estar aqui, quando eu entrei eu estava pensando sobre meu pai que já está com Jesus, o irmão Reagan, eu aprendi com ele a mover no Espírito, e eu tenho a mesma unção, mas eu aprendi com ele como me mover no Espírito, e eu fiquei com ele muitos anos, e hoje vai ser uma daquelas noites onde eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar com a gente. Eu já sinto a presença dele. Todas as coisas estão a ponto de acontecer aqui. O apóstolo Paulo era um apóstolo top, chefe. Ele tinha muitas revelações. Ele era um grande apóstolo, grandes insights. Mais do que todos os outros apóstolos. Em 2 Coríntios 12, antes de eu entrar no assunto, eu vou te dar o assunto, você vai realmente lidar com a sua vida de uma forma... Paulo começou a explicar sobre um homem, ele começou a falar dele mesmo, mas ele está falando em duas dimensões diferentes. Existe Paulo, que estava na carne, e também tinha Paulo, que estava no Espírito. Dois homens diferentes, mas um homem. E é a forma, depende de onde você está operando. Vai determinar quanto você pode se mover no sobrenatural. Existem coisas que possam falar, esse é o passo que você toma, esse é aquele passo. O sobrenatural é uma coisa de dentro, não é um passo de fora para dentro. Tem que vir do seu homem interior. Ou você vai ter um substituto e você pensa que vai estar operando no sobrenatural, mas não está. Então, Paulo aqui, ele revela pra gente, capítulo 12, versículo 1, como eu disse, eu vou te dar o assunto. Então, não é para eu, sem dúvida, gloriar. Você entende isso? Ele pensou que eles pensavam que ele estava se gloriando, porque muitas coisas que tinham acontecendo. Eu tive visões e revelações do Senhor. Se você não se gloria... Se você não se gloria, se você não se gloria em você mesmo, é aí que você vai ter a visão e a revelação do Senhor. Você vê isso? Agora ele continua falando na segunda pessoa, mas ele está falando dele mesmo. Existe uma parte de você que você não sabe. Vê? Ele estava numa dimensão no Espírito que aquela pessoa ele não conhecia de verdade. Aquela pessoa foi para lugares que ele não sabe se ele foi com ele ou não. O corpo dele.
Tudo que ele sabia que ele foi pego lá em cima. E eu quero que você entenda isso. Eu conheci um homem em Cristo, mais ou menos 14 anos atrás, ele está falando dele mesmo. Se no corpo eu não consigo dizer, ou fora do corpo eu não consigo dizer. Deus sabe. Mas esse homem foi pego no terceiro céu. Alguém está aqui? E eu conheci esse homem. Se no corpo ou fora do corpo, eu não posso falar. Deus sabe. É isso, aqui que o sobrenatural entra. Algumas coisas você não consegue explicar. Você entra naquilo. As pessoas têm que pegar. Muitas pessoas não vão pegar porque elas não estão nisso. Mas se eles têm aqueles que estão com fome e sede, quando as coisas estão sendo reveladas para eles pelo Espírito Santo, você está sentindo isso? Você vai pegar? O que eu falei que você vai pegar? Você vai fazer, você vai pegar. Então, existem algumas coisas que você não consegue ler. Algumas coisas no sobrenatural precisam ser pegas. Algumas coisas no espírito, você precisa pegar essas coisas. É a melhor palavra que eu posso usar, é um outro ambiente. Não está no seu físico, nos sensos, não está nas emoções. Você tem que pegar no espírito. Você tem que... Você tem que pegar. É um mistério. Mas aqueles que estão com fome e sede, eles vão entrar nesse mistério. Você está vendo aqui, ele diz aqui. No terceiro versículo ele fala, eu conheci esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não consigo dizer. Você vê isso? Deus sabe. Você vê, esse é o sobrenatural. Eu não consigo dizer, tem algumas coisas que eu não consigo explicar o que aconteceu comigo, mas eu sei que aconteceu. Mas Deus sabe exatamente o que aconteceu. Você está seguindo o que eu estou falando? Agora ele fala, no quarto versículo, como que ele foi pego no paraíso e ouviu palavras inexprimíveis. Ele está falando dele, ele está falando dele mesmo, que não é para mim falar, que eu não consigo falar. No versículo 5 ele fala, nesse eu vou gloriar, desse eu vou me gloriar. Eu me glorio naquele que eu não entendo completamente, mas eu sei que aquele que eu estou me gloriando, ele faz contatos que eu não consigo. Which is not lawful for man to utter, of such an one will I glory. Yet of myself I will not glory. Wait a minute. Aqui é um homem falando sobre se gloriar numa dimensão que ele sabe que está além dele mesmo. Mas é uma dimensão, está nele. Mas ele não está levando nenhum crédito por isso, porque assim que ele recebe o crédito, a dimensão acaba. And don't be caught up. We just, the Spirit of God said, I ain't messing with that. Como que ele foi pego no paraíso? Você precisa me ouvir, senão você não vai entender. Quando eu entrar no assunto, você tem que me ouvir agora. E ouviu palavras inexprimíveis, que um homem não consegue se exprimir. E nesse eu vou me gloriar, mas em mim mesmo eu não vou gloriar. Espera aí, versículo 5. Mas nas minhas enfermidades. Você sabe, quando a gente entra na palavra da fé e no evangelho pleno, na igreja de Deus e Cristo, a gente faz confissões e afirmações, a gente começa a falar um monte de coisas e falar aquelas coisas, e a gente não é pego no Espírito. O Espírito Santo, eu não vou entrar nisso. Ele nem está me reconhecendo, eles pensam que eles estão sozinhos sem eu. Então, existe um espírito de religião que mantém o sobrenatural, impede o sobrenatural de fluir. A igreja não tem visto o sobrenatural. A igreja não está progredindo como deveria. A igreja não está demonstrando o poder e a evidência que deveria ter sido mostrada do que Deus tem feito para ela através de Cristo. Então, essa semana, Deus quer mudar isso. E note que Paulo falou, eu me glorio nas minhas enfermidades. Você vê, ele reconhece que eu tenho uma necessidade o tempo inteiro no Espírito. Você sempre tem uma necessidade no Espírito. Não importa quanto você pensa que você já conquistou, você sempre tem uma necessidade para Deus mover a seu favor. Então eu me glorio nas minhas enfermidades. E note versículo 6, porque eu desejo gloriar, eu não serei um tolo.
There was given to me a thorn in the A gente flesh, sabe que não tem nenhum tolo aqui. the messenger of Satan to buffet me, lest I should Você be está sempre exalted falando de above você men. mesmo. Por eu vou dizer a verdade. E agora eu carrego para que nenhum homem pense de mim além do que ele vê em mim. And look at verse 9 now. Ou que ele ouve de mim. And he Olha o said que ele unto está me, my falando. grace is Eu sufficient preciso for thee. ler isso. Versículo 7. Para que eu não possa ser exaltado além da medida da abundância de revelação. Fala abundância de revelações. Você tem que ter uma abundância de revelações para andar no sobrenatural. O sobrenatural não consegue manifestar sem a revelação. Quanto mais revelação você tem, quanto mais manifestações você vai ter. Quanto mais revelações você tem, mais manifestações você vai ter. Que foi me dado um espinho na carne, um mensageiro do diabo para me bofetear, para que eu não seja exaltado além da medida. Por causa disso, eu pedi a Deus 3 vezes, para que possa sair de mim. E olha o versículo 9. E ele falou para mim, a minha graça é suficiente para você. Olha o que ele está falando aqui. Porque a minha força é feito perfeito na fraqueza. Depois Paulo falou, com muita alegria, então, eu vou me gloriar nas minhas enfermidades, para que o poder de Cristo possa habitar sobre mim. Você está vendo isso? Ele está falando no versículo 7. Então, versículo 10. Então, eu tenho prazer nas enfermidades, nas necessidades, nas perseguições, nos sofrimentos por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Você está pronto? Você está pronto, tem certeza? Eu ouvi essas palavras, empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema. Eu estou começando a pregar agora. Eu ouvi isso, empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema. E ele continuou falando para mim, embalsamado, não só pelo sistema, mas embalsamado por você mesmo. Embalsamado por Satanás. Porque você não consegue lidar com isso, você não consegue mover além disso. Porque você está tentando articular o espírito. Articular o espírito e não é real. Agora, quando você vê embalsamado com medo, preocupação, olha essas últimas frases. Uma vida normal. A maioria dos cristãos estão embalsamados com uma vida normal. Eu não estou falando dessas... Fala isso. Estou falando de uma vida normal. Não está funcionando. Você vê no livro, mas nunca manifesta na vida deles como deveria. Por quê? Porque eles estão embalsamados por religião. É isso que ele está falando aqui. Tonight, the Holy Spirit embalsamado significa morto e não movendo no espírito. Agora, empoderado faz você ficar forte e mais confiante, especialmente em controle da sua vida. E você está tomando posse dos seus direitos. Isso é poderoso. Empoderamento pelo sobrenatural faz a pessoa ficar forte, mais forte, e ela tem mais confiança, especialmente em controlar sua vida e tomar posse de seus direitos. Hoje, o Espírito Santo quer colocar você numa posição de julgar o que está acontecendo contigo. E o que não está funcionando certo, você tem que saber que você tem o poder para mudar. Deus tem um sistema de mudança, um sistema de mudança. Desculpa. Você não consegue corrigir algo se você não sabe que está errado.
for the supernatural output. Empoderado pelo espírito do sobrenatural ou embalsamado por Satanás e a vida secular, Spirit of the Lord's on me. incluindo o sistema do mundo e o sistema de The religião. Lord gonna do it. É por isso que a igreja, é por isso que ministros, a igreja não estão movendo no sobrenatural como eles deveriam, porque eles estão tentando se mover no seu mover próprio. Supernaturally, you preach the E gospel. Paulo nos dá aqui uma linha inteira, uma explicação. Jesus, ele anunciou seu ministério, abre em Lucas 8, ele anunciou seu ministério, que ele era ungido pelo sobrenatural, pelo poder sobrenatural. Paul said, I didn't come to you with excellent speech. Lucas 4:18. Came to you in fear and trembling and weakness. 4, 5 coisas ele fala aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu não vou fazer, é o Senhor que vai fazer, porque Ele me ungiu. É por isso Ele me ungiu. Agora eu vou fazer coisas sobrenaturais. Pregar o evangelho para o pobre, pregar o evangelho sobrenaturalmente, como Paulo está falando em 1 Tessalonicenses. O nosso evangelho veio para você não em palavras somente, mas em poder e no Espírito do Santo. E muita certeza, porque não veio de um homem, veio de alguém que anda no sobrenatural. Você viu Paulo, suas epístolas falam 1 Coríntios capítulo 2, Paulo está falando, eu não vim para você com excelência de palavras, eu vim com você em temor, para que a sua fé não fique na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Você vê, ele estava dependendo de Deus. Você não vai conseguir fluir no sobrenatural até que você aprenda como você vai ajudar suas enfermidades e reconhecer que algumas enfermidades nunca vão sair de você, porque se saírem você vai ficar louco, você vai pensar que você é Deus, você vai pensar e vai botar um chapéu e vai falar, eu consigo salvar todo mundo. Você não consegue salvar nenhum mosquito. Isso vai vir sobre você. E você não pode deixar. A glória vai chegar nesse lugar aqui. A glória vai atacar a sua casa aí. Eu estou te falando. Eu tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer. E eu estou falando algumas escrituras poderosas. Jesus colocou, se você não é ungido, você não pode funcionar no sobrenatural. Então você vê, ele nos deu 4 ou 5 coisas: pregar o evangelho, pregar pro pobre, curar os quebrantados de coração. Você vê, pregar a libertação para os cativos, recuperar a visão aos cegos, libertar aqueles que estão machucados. Isso cobre tudo. Você lê de uma forma com reverência, nada vai sair disso, nada que aconteça, isso não cobre. Isso é uma unção sobrenatural. Fala, unção sobrenatural. Você foi ungido para o sobrenatural. Você reconhece que não é você que está fazendo. Você está comigo. Aqui tem algumas coisas que o Senhor quer perguntar para trazer todo mundo para essa. O Espírito Santo vai mexer em você. Dessa unção que você precisa ter para andar empoderado pelo sobrenatural. E não ficar embalsamado pelo sistema. Nada está funcionando, você está orando, a sua vida fica igual 10 anos atrás. Você está com vergonha sobre qualquer episódio que continua acontecendo na sua vida, que está trabalhando contra o seu sucesso. Alguém aí está ouvindo o que eu estou falando. Alguém aí sabe exatamente com quem eu estou falando. Eu vou ler isso de novo e depois eu vou te dar 2 escrituras para tirar você disso, dessa bagunça. Você está com vergonha sobre algum episódio, qualquer episódio que continua vindo na sua vida, que estão trabalhando contra o seu sucesso. Vamos matar isso, vamos matar isso. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Esse versículo vai fazer você andar no sobrenatural. Sim, esse versículo, nós vamos ler esse versículo. Presta atenção, eu te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E presta atenção, eu te dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, de nenhuma forma, vai te machucar. Você pode pegar esse um versículo. Pega o resto da Bíblia.
Eu vou ficar forte, eu consigo viver nesse um versículo. O Senhor falou para mim, eu te dou poder. Ele fala que eu consigo pisar no diabo, eu consigo pisar nesse sistema, eu consigo pisar nesse sistema secular que quer destruir. Esse versículo só. Mas eu tenho outro versículo para você. Eu tenho outro versículo para você. Agora, esse versículo não vai funcionar sem as suas enfermidades, fraquezas. Reconheça que você não pode fazer sozinho. Existem coisas que nós estamos tentando fazer com as escrituras sem Deus. Você não ouviu o que eu falei? Existem coisas que nós tentamos fazer com a Bíblia sem Deus. Em outras palavras, nós orquestramos, mas não conseguimos fazer acontecer. Nós podemos escrever, mas não conseguimos fazer acontecer. Podemos falar, mas não conseguimos fazer acontecer. E enquanto você pensar que você tem esse poder todo, o poder não vai mover. Porque você está embalsamado com você mesmo. Você não anda, você está andando igual um morto. Quando se trata de mover no ambiente e na bênção e na glória que Deus quer que você esteja. O que Deus quer que você... Ele quer que você ande por Ele. Ele quer que você pise em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Quando o vírus vier, Ele quer que você pise no vírus. Quando a falta vier, Ele quer que você pise nisso. Quando vier racismo, você vai pisar nisso. Você tem poder, mas não é o seu poder não está em ser negro. O seu poder está em ser nascido de novo. Eu sou um homem de Deus. O poder, eu sou lavado no sangue do Cordeiro. O poder eu estou olhando para a cruz. Jesus pagou por isso, por tudo. So when you let the scripture use you, you're letting God use you. And then you have divine backup. Agora, a partir de hoje à noite, você vai andar, pisar no seu problema. Você vai pisar nas coisas que vêm contra você. Porque você sabe que não é você fazendo com as escrituras. É as escrituras fazendo com você. Você vai parar de tentar usar as escrituras e deixar as escrituras usar você. Porque quando você deixa as escrituras usarem você, Deus nas escrituras são sinônimos. Então, quando você deixa as escrituras usarem você, você está deixando Deus usar você. E aí você vai ter a garantia divina. Empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema. Em outras palavras, você não está fluindo na glória de forma nenhuma. Você não está fluindo na graça como você deveria fluir. Você está contaminado. Porque a sua carne está gritando. E o Senhor falou para mim, bata tudo isso. E depois levanta eles de novo dos mortos. Ressuscita eles. Senta aí, Lucas 21, 15. Você está com a roupa de dar glória a Deus. Eu ainda estou no número 1. Você está com vergonha de algum episódio que continua vindo contra a sua vida, que está trabalhando contra o seu sucesso. Lucas 21, 15. Porque eu vou te dar uma boca e sabedoria. Será que eu leio tudo? Os quais todos os seus adversários não conseguirão resistir você ou ir contra você. Eu gosto de tradução, mas algumas escrituras você não precisa de tradução. Essa escritura já está traduzida. Duas escrituras que eu acabei de ler, elas não precisam de tradução, não precisa de amplificado, não precisa de NVI. Dessas duas escrituras já estão traduzidas, não precisa, você tem que ter revelação. Você está tentando fazer parecer bonito, alguma coisa para pregar. Deixa o Espírito Santo pregar. Se renda ao Espírito Santo. Essas duas escrituras ali, ela impede todos os impedimentos, todas as vergonhas que você tem na sua vida. Oh, meu Deus. Abre em Romanos 4. Eu estou a ponto de falar outra frase para trocar
para você sair de embalsamado, sistema embalsamado, para entrar Embalm yourself. no empoderamento do Espírito Santo. You can do everything because you prayed a prayer the other night. Muitos cristãos, não importa o que você fala, muitos cristãos estão vivendo uma vida embalsamada. Quando se trata de manifestações, quando se trata de ter resultados, quando se trata de não ser o mesmo, não ficar no mesmo lugar 10, 15 anos, orando a noite inteira, lendo a Bíblia a noite inteira e não tem nenhum resultado. Essa coisa tem que parar. Isso é por isso que a gente veio para essa conferência, quando o sobrenatural se torna real para você. Eu tô cansado de... Eu tô tentando fazer isso o mais real possível. Meu Deus! Olha esse assunto, empoderado pelo sobrenatural ou embalsamado pelo sistema do diabo ou você mesmo. Você está se embalsamando quando você é tão auto-justo e você sabe tudo porque você ora todo dia a mesma coisa. E você quer que as pessoas batam palmas porque você está orando. If you had some idea of what the Lord teaching us tonight, I mean, you might think, eu vejo aqui o sobrenatural tendo empolgação sem experiência, ou tendo essa forma, tendo uma empolgação sem experimentar o resultado que você precisa e deseja. Só empolgação, mas você não está experimentando. Você não está experimentando nenhum resultado. Você tem uma empolgação sobre o resultado que você quer, mas o resultado não está manifestando. Romanos 4. Eu vou ler lá e depois a gente vai continuar. Aleluia. Ah, isso é triste. Aleluia. Se você tem alguma ideia do que Deus está ensinando hoje à noite, você pode pensar, não, que mensagem boa, isso é uma das melhores mensagens que você já ouviu, porque ela vai te levar essa embalsamada de você, vai te arrancar dessa vida embalsamada, dessa vida, e vai te levar para a vida que Deus quer que você tenha. Você tem que estar no topo, você tem que ser bem sucedido, você tem que estar curado, você possa ser livre de dívidas, possa estar feliz, ter alegria e paz, dando frutos todos os dias da sua vida. Isso é o que o Senhor morreu para você ter. A igreja, ela está passando de um lado para o outro morta. Não tem nenhum... Eu não quero uma reunião, eu quero encontrar o Senhor. Romanos 4. Eu quero ver esses dois versículos com você. Eu quero falar, tendo uma empolgação sem ter experiência. Você entende o que eu estou falando? Empolgação sem experiência, sem experimentar. Eu vejo, mas não consigo chegar lá. Eu disse, mas eu não consigo chegar lá. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que você tenha e o resultado, Ele quer que você tenha. Então, à medida que você lê Romanos 4, 20 e 21, eu quero ir lá. Ele falou que ele estava 100 anos de idade, Deus falou que ele ia ter um filho. Ele não ficou enfraquejando na promessa de Deus por causa de incredulidade, mas ele estava forte na fé, dando glória a Deus. E olha no versículo 21. E sendo completamente persuadido de que o que ele tinha prometido, ele também era capaz de fazer acontecer. Vê. Essa pretensão tem que sair da nossa vida. Essa veste como se a gente já chegou lá. Mas nada está acontecendo. Nós temos que ser reais. Fala para a pessoa do seu lado, tem que ser real. Fala para a pessoa na sua casa, você tem que ser real. Você tem que estar completamente persuadido que aquilo que ele prometeu, você não consegue se tornar completamente persuadido, a não ser que você seja persuadido. E você não pode estar persuadido na carne. E a sua carne sempre vai querer responder. A sua carne sempre vai querer te dar a resposta. E fingir como se fosse real. Mas o resultado vai mostrar que está mentindo. Agora note isso. Você está em Efésios, abre em Efésios. Glória a Deus. Você vê, eu estou arrancando toda a embalsamada da sua vida. Tudo que está embalsamado, fluido de embalsamado, estou tirando da sua vida. Porque você é um filho de Deus. E você
Eu estou te enchendo com o sobrenatural. Como operar no sobrenatural. É por isso que a gente viu. E Paulo, ele não se gloria na fraqueza dele. Mercy and grace can cut up. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você sabe, duas coisas acontecem. Quando acontece, você se gloria na sua fraqueza. Uma pessoa fala, um aspecto, Deus, misericórdia, um aspecto de Deus aparece na sua vida, misericórdia. Misericórdia é poderoso. Misericórdia, o quê? Vamos chegar a ousadia diante do trono da graça para encontrar misericórdia e graça para ajudar na hora da necessidade. A misericórdia não chega para quem pensa que já fez acontecer. E aí, o outro caráter de Deus entra quando você se reconhece que as suas fraquezas, chamado graça. Agora, a misericórdia e a graça, eles te elevam para o sobrenatural. Oh, sim. Misericórdia e graça conhecem o sobrenatural, mas a misericórdia e a graça não conseguem funcionar com pessoas exaltadas, que se exaltam. E a maioria das pessoas na igreja tem a mente exaltada, porque eles têm muitas escrituras dentro deles estão memorizadas. Being exposed to unnecessary defeats and repeats. As escrituras na sua memória não é manifestação. Repeated defeats. Eu vejo pessoas citando escrituras para mim. E olha para mim assim. Não parece que... Não parece... A sua vida não parece que você está vivendo o que você está falando, mas eu deixo eles falarem. Falando, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Eu gostaria que todo mundo estivesse no mesmo barco, mas não é todo mundo que está no mesmo barco. Todo mundo quer ouvir isso. Está exposto a derrotas desnecessárias. Derrotas desnecessárias. Você fica exposto a derrotas desnecessárias, repetidas. Abre em Efésios 6, versículo 10. Eu vou pregar um pouquinho mais e a glória já veio umas 2 ou 3 vezes aqui. Você pensa que quando alguém está explicando isso, a pessoa não está pregando. Você quer que a pessoa fique gritando, pulando, correndo de um lado para o outro? Eu estou pregando hoje. Eu estou arrancando o líquido de embalsamar de você. É tão poderoso isso. Depois de hoje à noite você vai ficar mais poderoso. Você vai falar, Senhor, eu não sei nada. Deus, capítulo 4, versículo 15. Deus, eu não sei nada, me mostra. Me fala para onde ir, Senhor. Nós estamos ministrando para Deus. Nós temos ministrado para Deus e não deixado Ele ministrar a nós. Você vê, a gente saiu do lixo, a gente não tinha nenhuma Bíblia. Depois a gente recebeu uma Bíblia. Aí a gente recebeu a Bíblia, a gente começou a receber ensinamento. Agora é como se não precisa do Senhor porque eu tenho a Bíblia. A Bíblia não funciona sem Deus. Abençoados são os humildes, porque eles vão herdar a terra. Os mansos, Deus está tentando ensinar no início do Evangelho. Ele estava ensinando como abençoados são os pobres de espírito. Alguém que reconhece, eu não consigo fazer nada, eu preciso de ajuda. Ele fala, eles é do reino de Deus. Todo o reino garante para você, todo o céu garante para você quando você reconhece que eu não consigo fazer sozinho. Fala com alguém comigo aí. O céu começa a mover quando ele ouve alguém falar, Senhor, se você não fizer acontecer, eu não vou conseguir. Me ajuda, Senhor. Aí as rodas do céu começam a se mover e fala, quem está falando isso? Aqui em Efésios, capítulo 6, quando ele fala, sendo exposto a derrotas desnecessárias repetidas. No 10º versículo de Efésios 6, ele fala, finalmente, meus irmãos,
Sejam fortes no Senhor. Sobrenatural. E no poder, na força do seu poder. Glória a Deus. Coloque toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme contra os desígnios do diabo. Porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, poderes, dominadores desse mundo tenebroso e fraquezas espirituais em lugares espirituais. Coloca toda a armadura de Deus para que você possa conseguir ficar firme no dia mal. Tendo feito tudo, você permanece. Você não consegue vestir a armadura de Deus com uma mente exaltada. Portanto, fique firme, colocando o cinturão da verdade, tendo colocado o coração da justiça, aleluia, e os seus pés calçados com a preparação do evangelho da paz. E acima de tudo, colocando o escudo da fé, com o qual você consegue destruir os dardos inflamados do maligno. Colocar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não está vestido tudo ainda sem a palavra. Você precisa do versículo de Deus. Você precisa do versículo 18. Orando sempre com todas as orações no Espírito. Isso é sobrenatural ali. Orando no Espírito te leva para o sobrenatural. Deixa eu correr. Eu não vou ler tudo. Abre em Mateus capítulo 3. Isso é onde muitas pessoas têm deixado, mas a gente tem que trazer isso de volta. Eu vou passar disso. A gente tem que reconhecer a glória. Pode cair enquanto eu ler essas escrituras. Essas escrituras são tão necessárias na igreja, de volta nas nossas vidas. Ficando empoderado pelo Espírito Santo e fogo. Pelo Espírito Santo e pelo fogo. Permanecendo empoderado pelo Espírito Santo e pelo fogo. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu de fato te batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de abrir, de desamarrar. Ele está reconhecendo, eu não sou o homem. Ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Na igreja moderna a gente não vê isso. É por isso que quando eu segui o meu pai espiritual, eu vi a caminhada dele, que o Espírito Santo e o fogo estavam sobre ele. E todos aqueles, um monte de rapazes seguindo ele, não entendiam o que ele estava fazendo, mas ele estava se rendendo à mão poderosa de Deus, andando no Espírito. E a glória vinha, a glória vinha. A glória vinha, a glória vai vir, a glória vai vir. Você vai ficar sobre você. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Cegos vão começar a ter os olhos abertos. Os aleijados vão começar a andar. Isso vai acontecer na sua casa aí agora. Batizado com o Espírito Santo e fogo. Algumas pessoas são só batizadas com o Espírito Santo. Mas você tem que ter o fogo. Acts 1:8. Let's go over the scripture quickly before I close. But you should receive power. A gente está falando, tudo vocês querem falar é o lago de fogo, inferno. Não, e esse fogo? Viver no fogo. O fogo para você viver. Você anda no sobrenatural do fogo. O fogo para expulsar demônios. O fogo. Viver no fogo. Fogo do Espírito Santo. Presente agora. Queimando doenças e enfermidades. Você está comigo? Glória a Deus. Me dê mais alguns momentos. Versículo 12, ele fala, e ele, mas ele vai queimar. Ai, desculpa. Todas as coisas que não precisam estar na minha vida, queima hoje à noite. Queima, queima, queima. Eu queimo toda derrota. Tudo que está contra mim, eu queimo. Coloca fogo agora. Todos os meus inimigos vão morrer. Batizado com o Espírito Santo e o fogo. O fogo vai queimar, vai queimar, vai queimar. Atos 1:8.
See, that's one of them Vamos lá rapidinho para Atos 1:8. Yeah, we've been trying to wait. Você receberá poder. Receber o quê? You want me to tell you what Quando? Poder. Depois que o Espírito Santo vier sobre você. Depois. we're beginning to change in your life? Things you've been waiting on for a long Eles estavam em um acorde. yes, so faith come by. Eu acho que eu vou dar um grito aqui. Eu vou dar um grito aqui. And God will carry some things. Ele é para dar grito mesmo. Eu grito pela fé. Eu me vi dançando. It's not Leroy. Eu, It's the Holy Ghost. eu acho que eu vou man. começar a dançar. Eu vou The chegar e Holy Ghost dançar. just looking for somebody to use. Somebody who don't think they're all that. The Holy Glória a Deus. Ghost. Você está sendo abençoado. Fala 3 aleluias. Just help me. Help me, Holy Ghost. Help me. Agora a gente está falando sobre ficar Help me, firme, Holy Ghost. Say it. Help me. empoderado pelo Help me, Espírito Holy Santo, Ghost. I need help, E Holy viver Ghost. pelo Espírito Santo e fogo. Às vezes eu não consigo ler meus próprios I need help, escritos. Holy Ghost. Help, Holy Empoderado pelo Come on, Espírito Dan, Santo e don't pelo put help, fogo. Holy Ghost. Come on, Dan, Atos who does 2:1. that? E quando o Help, dia de Holy Pentecoste Ghost. veio, eles estavam todos com um acorde num lugar. Nós estamos em um acorde hoje à noite. Ok? E do nada, de repente, é isso que é uma das palavras sobrenaturais. On your Sim, behalf. a gente foi treinado para Thank esperar. God for the Holy Ghost. Thank God for the Holy Ghost. Você quer que eu fale o que eu ouvi a qualquer momento? Suddenly there came a sound from heaven. Where Coisas vão começar a mudar a sua vida. Coisas que você tem esperado por tanto tempo. Mas quando a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e Deus, Ele vai carregar algumas coisas, fazer coisas acontecerem na sua vida que está me ouvindo agora. Essas pessoas estão tentando fazer acontecer. Não é Leroy. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está buscando alguém. Você, alguém que não pensa que eles são isso tudo. O Espírito Santo está buscando alguém que fala, eu quero que isso aconteça. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Fala, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Now look with me again, quickly. I'll use the amplifier and NIV. Eu preciso de ajuda, Espírito Santo. De ajuda, Espírito Santo. Eu vou dançar de propósito. Ajuda, Espírito. Dança comigo aí. Ajuda, Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo vai ser mexido. Quando as pessoas começam a andar e pedir, o Espírito Santo vai mexido. Ele vai mexer algumas coisas aqui. Para seu favor. Question not the Spirit. Obrigada pelo Espírito Santo. Obrigada pelo Espírito Santo. Meu Deus. E de repente veio um som da onde veio do céu. Como um vento poderoso. Eu vou falar sobre o vento essa semana. E encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E aí apareceu a eles línguas de fogo, línguas como de fogo. In the NIV, what it says? Same verse. Fogo. E habitou em cada um deles. Senhor, deixa o fogo sentar em nós. Senta em mim, fogo. Do not quench the Spirit. Acende o meu fogo. E aí eles todos foram cheios com o Espírito Santo. E começaram a falar com outras línguas. E à medida que o Espírito dava a eles a expressão. Aleluia. Eu disse aleluia. Agora olha comigo novamente, rapidinho. Eu usei a amplificada e a NVI nessas escrituras. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Eu vou ler no NVI na amplificada. 1 Tessalonicenses 5,19. E eu vou fechar. And your partnership with the Holy Spirit. Let me get it again. 2 Corinthians Nem cheguei na metade. 2 Corinthians Não apague o relationship Espírito. with God, Não apague o Espírito. Em outras palavras, your friendship se renda, with Jesus, flua, and your partnership admite que você não sabe. É por isso que Paulo teve muitas revelações. Ele admitia. Ele admitia. 7 steps or 5 steps, 6 or 7 steps you can make. É isso que a gente vai começar a fazer aqui na Word of Life. Profecias, visões, sonhos vão vir pela revelação quando você se rende ao Espírito Santo.
Na NVI ele fala, empowerment mesmo versículo. from the communion of the Holy Spirit. Vocês estão prontos agora? Quão rápido você consegue ir? Walk in these 7 Não apague o espírito. Na NVI fala o quê? from the communion O que ele fala? Me dá amplificada. Me dá amplificada. Não apague, não suprima ou subjugue o espírito. Não suprima o Espírito. O Espírito the Santo. divine lawyer of the supernatural. He's your advocate. He plead every Proteja o seu relacionamento com Deus. He's a lawyer. A sua amizade com Lawyer, I Jesus. want to tell you something about him. E a sua parceria com o Espírito Santo. Eu vou falar isso de novo para você. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, 14. Proteja o seu relacionamento com Deus. He had 64 cases in Luke. I thought about Jesus. A sua amizade com Jesus. I can go Baptist on you right now, boy. E a sua parceria com o Espírito I Santo. got a mighty good lawyer. Never lost a case. Never lost a sickness case. A financial case. Eu vou te dar pelo menos 7 passos, 5 ou 6 passos para você fazer. Just turn it over to him. Whatever you're dealing with tonight, just turn it over to him. I said, turn it over to him. Saber como andar nesses 7 em poderes sobrenaturais com a comunhão com o Espírito Santo. Eu vou dar para você. Sabendo como andar nessas 7 Listen to this. empoderamentos sobrenaturais da comunhão com o Espírito Santo. He gives you control and insight. In other words, the insight he gives you, he put the situation under your control. Primeiro sabendo que o Espírito Santo é um advogado. Ele é o advogado divino do sobrenatural. Ele é o advogado. Ele cuida de todos os casos. Ele é o advogado. Ele é o advogado. Eu vou te falar alguma coisa sobre ele. Ele não perdeu nunca nenhum caso. He's a helper. You know, when I write my note, I remember he sang this song. Lord, Ele tinha um rapaz que eu tava, acho que era um filme que eu tava vendo, não sei se foi um filme ou alguém que eu conhecia, não lembro se ele falou filme, mas o rapaz perdeu 6 ou 7 casos e ele começou a amaldiçoar o coisa. Eu lembrei de Jesus. Eu tenho um Deus todo-poderoso, um advogado todo-poderoso. and he's an intercessor. Eu vou ficar batista com você agora. Eu tenho um Deus todo-poderoso. Um advogado poderoso nunca perdeu nenhum caso. Nunca perdeu um caso de doença. Nenhum caso de pobreza. Nenhum problema de família. Ele nunca perdeu. As pessoas levam para ele problema. Já entrega para ele. Entrega para ele. O que quer que você esteja lidando, entrega para ele. Eu disse, entrega para ele. Ele nunca perdeu um caso. Ele é o advogado. It is my time now. Being empowered with Ele é o conselheiro. impact. Like precious Como um things. conselheiro, o The Espírito righteousness Santo, of God. I'm in 2 Peter now. ouça isso. Ele dá insights de controle. Divine power. Ele te dá insights de controle. Os insights ele dá para você. Ele coloca a situação debaixo do seu controle. When you recognize you can't. Ele te dá o que ele faria na situação. I'm loading my faith to constantly operate. Ele in é the o confortador, consolador. I will never be held back again. Você está ouvindo isso? Ele te mantém calmo na tempestade. O Espírito Santo é o consolador. Sobrenatural, você tem uma calma sobrenatural. Moral living. Living right. Ele é o ajudador. When you live a clean life. When David had faltered in the 51st Psalm, David Eu estava vendo essa música, Senhor me ajuda. Cantei essa música, Senhor me ajuda. Ele é nosso ajudador. the joy of my salvation. Ele é nosso ajudador. Add to Mas your você não precisa segurar Deus. Deus segura as coisas para você. Ele consegue. E depois ele é o intercessor, sabendo, ele tem acesso ao sobrenatural o tempo todo. get you all riled up and you go to saying a whole lot of Ele é um fortalecedor. patience, Ele fica perto de você. godliness, Ele anda juntamente comigo de propósito. Ele sempre está comigo. and love. And I'll É leave o you with meu two tempo agora, minha hora agora.
You will never lose another de battle. ser empoderado com o impacto sobrenatural. All you got to do is put the tape on. Uma fé preciosa. A justiça de Deus, estou em 2 Pedro agora. Multiplicando a graça e paz. Poder divino. Glória e virtude. Promessas excedentes. Eu sou participante da natureza divina. Essas coisas viram vivas quando você reconhece que você não consegue fazer sozinho. E aí, eu estou enchendo a minha fé, carregando a minha fé para operar constantemente no sobrenatural. Eu nunca vou ficar impedido mais. Eu estou em 2 Pedro 1, 2. Eu estou carregando a minha fé, você tem que carregar a sua fé. Existem coisas que você precisa adicionar à sua fé, assim como virtude. Uma vida moral, viver direito. Quando você vive uma vida limpa, Davi, ele falou, ô Senhor, me dá um coração limpo. Ele estava arrependido. Ministre minha alegria da minha salvação. Você adiciona para sua fé conhecimento. Adiciona temperança. Não deixa fofoca, os noticiários te arrancarem e fazer você ficar e você falar um monte de coisas erradas. Paciência. I want to give you an opportunity if you've never Divindade. accepted Jesus Christ as your Savior. You heard Apostle Bondade, preach irmandade about conviction. e amor. E eu vou deixar você com I duas want you to pray coisas. this prayer with me. In this prayer, we're going to Você nunca mais vai perder nenhuma recognize batalha. that we're a sinner. Ask Você God to cleanse us from all unrighteousness. Ask God to forgive us all our Você sins nunca mais vai perder nenhuma batalha. Vem aqui, filho. as our Lord and Savior. E depois, And we're going to yield our life to Him. ouça isso. Total control. Quando as coisas não parecem que estão certas, Holy Spirit, access all the power that Apostle sempre Paul saiba, was talking about. Are you ready to pray está that prayer? sendo trabalhado para seu Pray that favor. prayer with me. Você pode levantar sua mão e dar um louvor a Deus. Está sendo trabalhado a seu favor. Lembra que você tem que ter uma humildade, mansidão, reconhecer que você tem fraquezas. Quando Deus usa você, dá a Ele a glória. Sempre dá a Deus a glória. Jesus falou em João 14. I believe you Você died não on the sabe cross. quem está fazendo isso, eu não estou fazendo isso. Meu Pai que está fazendo isso. E eu e o Pai somos um. O meu Pai e eu somos Be um. my Lord and Então, my Savior. o que eu posso tirar disso hoje à noite? Thank Apóstolo, you so much. pega tudo que eu falei. I am now born E você vai ficar bem. in Jesus' name. Você pensou que eu fosse te dar alguma Glory to palavra? God. Welcome to Vou the te dar. family of Pega God. tudo que eu falei. Now, there's some things I want you to do. Number one, I need to get information